Essa é uma matéria da revista Sofia, da Sociedade Teosófica, que fala de uma nova ciência dos céus. As nuvens de plasma entre a Terra e a Lua têm 18 vezes o tamanho do nosso planeta por meio de processos de auto-organização. Quando essas nuvens se reúnem, podem gerar inteligência, que se torna cada vez maior e continua crescendo. Isso parece que é uma quebra de paradigma, tá? O Richard Smalley, Robert Temple é autor de diversos livros e um pensador multifacetado, cujo trabalho se estende por muitas disciplinas. Essa entrevista é dedicada ao seu último livro, A New Science of Heaven, que contém relações surpreendentes sobre uma nova fronteira da física ligada ao plasma, um quarto estado da matéria, além dos sólidos, líquidos e gases. Então, é uma entrevista, né? E eu vou ler aqui porque é muito interessante o que ele descobriu. Seu último livro, A New Science of Heaven, trata do plasma. Isso vem da física, não da metafísica. Não é oculto de forma alguma, mas você diz que tem enorme importância para nós. O que é plasma? Só para deixar... Richard Smalley é quem fez a entrevista. Robert Temple é esse autor, certo? Não ficou bem claro quando eu iniciei ali. Então, o Richard Smalley fez a pergunta, né? Você diz que trata-se de plasma, isso vem da física, não da metafísica. Não é oculto de forma alguma, mas você diz que tem enorme importância para nós. O que é plasma? Então, Robert Temple começa a explicar. É um quarto estado da matéria. Ele foi oficialmente descoberto em 1879 pelo cientista inglês William Crookes, que foi o inventor da válvula, tubo de vácuo. Crookes descobriu esse fenômeno em seus tubos e o chamou de matéria radiante. O nome foi mudado para plasma em 1928 por Irving Langmuir. Não tem relação com o plasma sanguíneo. Trata-se de uma forma de matéria que não é feita de átomos, mas de partículas, elétrons, prótons, que têm cargas opostas, e íons. Os íons são geralmente considerados átomos incompletos, porque não têm uma carga equilibrada. Eu vejo as coisas de outra forma, vejo os átomos como íons de valor agregado. Podem ser carga positiva ou negativa, mas estamos preocupados apenas com os íons com carga positiva, que são os mais comuns e que compõem, por exemplo, o vento solar. Eles preenchem o sistema solar. Quando o plasma foi originalmente encontrado, parecia ser apenas gás. Mas agora sabemos que ele pode ser um líquido, e pode ser não apenas um sólido, mas também cristais. Há alguns anos, os poucos cientistas que trabalham nos limites da física e lidam com essas coisas têm abordado os cristais de plasma. Há plasmas quentes e plasmas frios. A maior parte do trabalho realizado no momento é sobre plasmas quentes, porque estão relacionados à tentativa de controlar a fusão nuclear para produzir energia, mas não conseguiram fazer isso. Os plasmas que mais me preocupam em meu livro são os espaciais. Eles tendem a ser plasmas frios, muito mais que qualquer coisa na Terra. Até 1962, o establishment científico mundial acreditava que o espaço sideral era vazio. Diziam que era um vácuo total, um nada, mas agora sabemos que é exatamente o oposto. Smalley então pergunta: como essa nova descoberta muda a compreensão do universo? Temple: muda completamente, porque os astrofísicos agora sabem que o universo é composto de 99,9% de plasma. Nosso Sol é totalmente feito de plasma, não de átomos. O universo é feito de matéria não atômica. A física clássica já foi deixada para trás. Pela teoria da relatividade e pela teoria quântica, mas até mesmo o que consideramos física moderna avançada é hoje totalmente inadequado.
porque se baseia na suposição de que o universo é feito de átomos, mas ele é feito de plasma, que é muito diferente e se comporta de forma diversa da matéria atômica ou física. As equações que governam o seu comportamento são todas equações não lineares, difíceis de lidar. Ele não segue todas as nossas leis habituais. Na verdade, é um universo grande e não quer que humanos minúsculos num planeta no meio do nada tentem impor suas leis a ele. Portanto, precisamos de uma nova física. Ela já está a caminho. Neste momento, há ramos em que a nova ciência está sendo criada. Também há outros ramos, a física topológica e a física da informação, que é uma extensão dela. São impulsionadas pela busca de computadores quânticos. No entanto, grande parte da física de plasma é desconhecida do público. Pois muitos avanços ocorrem em áreas em que tem interesse em manter segredo. Se você tem uma corporação, tem motivos comerciais. Se tem uma ideia nova sobre como fazer computadores quânticos, não vai contar para outras empresas. Todos os cientistas que trabalham com isso assinam acordos de confidencialidade. Há centenas de bilhões de dólares para quem tiver a nova ideia. Isso pode impedir o fluxo de conhecimento e certamente a compreensão do público, mas esses imperativos comerciais estão em ação. Ainda mais rigorosos são os controles militares. A maior parte desse trabalho é financiada pelo sistema de defesa e de segurança. E eles ocultam tudo. Não estão interessados no público. Quem se importa com aqueles que pagam seus impostos? Tudo tem que ser secreto, porque sempre há inimigos. Portanto, com as restrições de segurança e as comerciais, essas fronteiras da física não têm muita chance de chegar até nós. Acredito que meu estudo é único porque tive um trabalho imenso para reunir essas informações na medida do possível. Fui além do possível em muitos casos. E as resumi num livro que pode ser entendido por quem não conheça nada de ciência. Eu explico tudo à medida que prossigo. Além disso, eu mesmo fiz uma gravação de áudio desse conteúdo, disponível na mesma editora. Alguns amigos que leram ou ouviram estão ouvindo de novo, não porque seja difícil, mas porque há muitas informações a serem analisadas novamente. Tudo no livro é novo e é preciso algum tempo para se acostumar. Então, Smoley pergunta. Concordo, eu o achei impressionante, porque transforma nossa visão da realidade. O que pensamos como realidade tem muito pouco a ver até com o que concebemos como realidade física. Como essas ideias afetam nossa compreensão do mundo cotidiano? Então o Temple continua. Elas têm o potencial de mudar tudo. Temos um futuro infinito à nossa frente, pois não acredito que alguém possa morrer, por exemplo. Temos que nos preparar para enfrentar o novo e não podemos fazer isso com nossos conceitos atuais. Eu mesmo tive dificuldades. Você disse que foi difícil não aceitar o fato, mas enfrentar as consequências. Passo por essa agonia há anos. Temos que perceber que várias coisas importantes são diferentes do que pensávamos. Há poucos planetas rochosos feitos do que chamamos de matéria física. É claro que pode haver centenas de bilhões, mas isso é um nada em comparação com o todo. Também precisamos entender que nosso corpo físico é o que eu costumo chamar de casaco inteligente. O verdadeiro eu é um corpo de bioplasma. Ele deixa o corpo físico após a morte e continua a existir no que se poderia descrever como um outro plano. A inteligência no universo é cósmica. Esses plasmas podem formar nuvens complexas de poeira com capacidade de se auto-organizar e desenvolver inteligência. Existem nuvens de plasmas complexas em todo o universo. Toda a estrela é uma, inclusive o nosso Sol. O relâmpago é plasma. O centro da chama de uma vela é plasma. Temos plasma em nós. Nosso corpo está cheio de corrente de plasmas. Cada célula tem prótons atravessando a membrana.
O coração é um dispositivo eletromagnético que se ativa como um músculo. Nós mesmos, na forma física, somos seres eletromagnéticos. O nosso núcleo são células de bioplasma, totalmente plasmáticas e eletromagnéticas. O plasma tem cargas positivas e negativas e pode conter inúmeros módulos. Um corpo de bioplasma, do tamanho de um corpo físico, terá uma estrutura interna muito mais complexa do que o físico. Somos corpos de bioplasma que excedem em complexidade a anatomia do corpo físico. Tem uma imagenzinha. Então, Smoley pergunta: há tempo se diz que existe todo tipo de corpos sutis não físicos. Alguns são descritos como corpos etéricos ou astrais. Parece haver também uma substância chamada força vital. A ciência se recusa a admitir sua existência. Como o plasma se relaciona com esses conceitos? Houve muitas pessoas inspiradas, videntes e assim por diante, que intuíram tudo o que a ciência moderna agora pode demonstrar. Sobre os corpos sutis, você pode consultar o livro The Subtle Body, de G.R.S. Mead, um exemplo clássico. Aliás, ele é um dos meus heróis intelectuais. Acredito que haja mais de um nível no corpo de bioplasma. Isso era conhecido pelos antigos egípcios, que tinham muitas almas diferentes. A Ba e assim por diante. A mais elevada era a Ak. Esta é a sabedoria perene. E era isso que Blavatsky tentou institucionalizar. Ela organizou, propagou e preservou essa sabedoria profunda e também a analisou. A sabedoria perene é verdadeira. O fato de ter sido ridicularizada por pessoas que arrogantemente se consideram racionais, ou seja, têm mente estreita, não significa que seja falsa. A ciência finalmente começou a se aproximar da sabedoria antiga. Nos limites da ciência, não foi divulgado ao público, nunca mencionado na mídia, está todo o material que reuni em meu livro e que prova cientificamente que a sabedoria antiga é toda verdadeira. Temos que propagar esse material, contar às pessoas. Em última análise, mesmo que a Terra seja destruída, o universo não será. Nós não seremos. Continuaremos a existir como seres de bioplasma no mundo de plasma. Os esforços que fazemos para entender o universo continuarão, mesmo que apenas no que é chamado tradicionalmente de nível espiritual. Smoley pergunta: os antigos egípcios conheciam os corpos sutis, e há ensinamentos sobre eles na maioria das tradições esotéricas. Isso significa que os seres humanos têm uma capacidade orgânica de perceber os corpos sutis? Sim, acredito nisso. Hoje vivemos numa sociedade intensamente materialista, muito decadente, que se desligou do espiritual. Mas acredito que todos têm capacidade de intuir as verdades mais profundas se estiverem suficientemente abertos. A maioria das pessoas está artificialmente fechada, por forças como o vício em celulares. Ninguém mais tem tempo de refletir ou de se concentrar. Precisamos eliminar a confusão de informações geradas por todos esses dispositivos e nos dar um pouco de paz. Precisamos de tempo para meditar e tornar nossa vida mais pacífica, se possível. Quando fazemos isso, acredito que as verdades podem vir até nós, porque estamos cercados por um outro tipo de espaço de informações, como eu chamo. Muitas intuições vêm da capacidade de contatar esse espaço. Seria a caixa, né? Se nos concentrarmos nisso, se dermos uma chance, podemos nos abrir. Nos tempos antigos, sacerdotes e videntes tentavam atrair verdades profundas e intuições sagradas para suas mentes. Havia uma conexão mais direta nesses tempos, mais simples. Smoley pergunta: achei fascinante as nuvens de plasma próximas da Terra, que você descreveu. Poderia explicá-las? Estou convencido de que existem inteligências extraterrestres nessas nuvens de plasmas entre a Terra e a Lua, que juntas têm 18 vezes o tamanho do nosso planeta.
Elas não estão numa linha direta de visão, mas em ângulos de 60 graus para a esquerda e para a direita, nos pontos de Lagrange 4 e 5. Ângulos de 60 graus para a esquerda e para a direita. Esses são pontos entre corpos no espaço onde a atração gravitacional é neutralizada. A atração da Lua e da Terra se equilibram, não há nada puxando para lugar nenhum. Essas nuvens foram descobertas pelo astrônomo polonês Kordylewski em 1961. Elas não emitem luz, são quase totalmente transparentes, muito difíceis de detectar. Em 2019, sua existência foi confirmada por astrônomos húngaros, o que Kordylewski não pôde fazer em 1961 por 2 motivos. Não tinha equipamentos modernos e o governo interrompeu seu trabalho. Os húngaros provaram que ele estava certo, mas não estavam estudando os aspectos de plasma das nuvens, apenas aspectos da mecânica celestial. Pensei em fazer algo a respeito disso e entrei em contato com meu amigo e professor de astrofísica, Chandra Wickramasinghe. Ele não conhecia as nuvens de Kordylewski, pouquíssimas pessoas sabiam delas. Fizemos um artigo juntos, afirmando que plasmas complexos, como quase certamente teriam desenvolvido inteligência. Fizemos um artigo juntos afirmando que plasmas complexos como esse quase certamente teriam desenvolvido inteligência. Considerando que provavelmente tem bilhões de anos, eles teriam uma inteligência tão grande que ofuscaria as pretensões do establishment de segurança norte-americano com seus supercomputadores que armazenam cada telefonema e cada e-mail. Eles acham que isso é valioso, mas é claro que não conseguem processar tudo, enquanto essas nuvens conseguem, pois acredito que elas são conscientes, que estão vivas. Seriam devas? Caraca, mano. Sua existência foi intuída na antiguidade. No cristianismo gnóstico, há descrições de entidades inteligentes gigantescas entre a Terra e a Lua. Superentidades que presidiam a Terra. Uma delas era chamada Metatron, o nome do anjo do Senhor. Não sabemos se elas têm emoções e sentimentos. Talvez tenham, mas teriam um poder de computação fantástico. Inimaginável. Saberiam toda a história da Terra e tudo que nela existe. Provavelmente também seriam grandes preditoras do futuro. Acredito que elas tentaram se comunicar conosco e nós não percebemos. Há um histórico dessas tentativas. Meu livro tinha uma seção inteira sobre isso, removida pelos editores. Terei de publicá-la em algum momento, mas essa é outra história. Essas entidades não são apenas grandes, são diferentes e não necessariamente veem as coisas da mesma forma que nós. Então chegamos à pergunta: as nuvens são amigáveis ou não? Acho que, se não fossem amigáveis, não estaríamos aqui. Acredito que elas continuam tentando nos ajudar, enviando ondas de pensamento que os sensitivos podem captar. Elas não podem descer e dizer: nós vamos resolver a política, acabar com as guerras. Mas devem estar bastante preocupados com o que fazemos aqui. Smoley pergunta: como sabemos que essas nuvens de plasma são inteligentes? Tudo está descrito no livro. Por meio de processos espontâneos de auto-organização, quando essas nuvens se reúnem, podem gerar inteligência, que se torna cada vez maior e continua crescendo. Se elas têm bilhões de anos, não dá nem para começar a imaginar o quanto são inteligentes. Os plasmas complexos, empoeirados, são um tipo muito especial de plasma. Para se tornar inteligente, uma nuvem de plasma precisa ter poeira. Se não houver nenhuma por perto para coletar, ela fará a sua própria. De certa forma, ela é autossuficiente, mas precisa que a energia penetre. Smoley pergunta: você sugere que há forças muito interessadas no nosso despertar, mas parece haver fatores que impedem ou subvertem esses esforços de iluminação.
quase como se houvesse um grupo lá fora tentando nos esclarecer e outro tentando nos impedir. Temple responde: penso que há uma guerra entre o bem e o mal acontecendo em todo o universo, e nós estamos no fogo cruzado. Acho que as entidades superiores têm um interesse especial pelos humanos. Pode-se imaginar que haja muitos outros locais no universo cujos seres são muito bons, outros onde os seres são ruins. Nós somos uma espécie de mistura. Acredito que despertamos o interesse dos antropólogos cósmicos porque somos um estranho tipo de experimento no limite entre a loucura e a criatividade. Somos criativos de forma única. Ao mesmo tempo, muitas pessoas intensamente criativas são personagens selvagens, confusos e um pouco loucos. Há uma linha tênue entre o gênio e o louco. Não somos entediantes como espécie, mas no mundo há muitas pessoas desequilibradas. Isso tudo faz parte do estudo antropológico cósmico sobre nós. O que as entidades superiores querem saber é se isso pode funcionar. Será que elas podem criar um modelo de espécie que não seja tão desequilibrada, mas mantenha a criatividade? Ou será que temos de ser loucos para sermos tão criativos? Não sabemos, e aposto que essas entidades também não sabem, porque somos um experimento em andamento. Elas tentam não interferir para não atrapalhar o experimento. Temos sido estudados sem interferência. Temos de ser deixados à nossa própria sorte pelo maior tempo possível, até chegarmos ao ponto em que possamos realmente nos destruir numa grande catástrofe. Então pode haver intervenção. Seu livro cita Fred Hoyle, que diz que a revisão científica por pares retarda o avanço do conhecimento. Poderia falar sobre isso? Eu apresento casos de cientistas que fizeram experimentos cruciais, mas foram impedidos de publicar. Um dos principais é Fritz Zwick, ou Zwick, um astrônomo suíço que no final dos anos 40 e durante toda a década de 50 continuou tentando publicar um artigo com evidências de que o espaço sideral não era vazio. O establishment insistia que era vazio e era um vácuo. Ele não conseguiu publicar por 10 anos, procurou todas as revistas de física e astrofísica do mundo e todas disseram não. O chefe de seu próprio observatório escreveu para os editores e disse para não publicarem. Por fim, Zwick procurou uma revista de biologia e conseguiu publicar o trabalho. Não há nada superior à verdade. Um artigo astronômico, numa revista de biologia revisada por pares. Assim, ele pôde ler exemplares da publicação e enviá-los a astrônomos, mas levou 10 anos para contornar o bloqueio. Esse é um exemplo de como se impede o avanço do conhecimento, não apenas pelo processo de revisão por pares, que é comumente abusivo, mas pelas aberrações do controle do conhecimento. O establishment não quer mostrar que está errado, porque pessoas teriam sua reputação prejudicada. Eles querem estar sempre corretos, querem ser os sábios. Se você apresentar algo que vá contra o que eles já disseram, eles tentarão impedi-lo, apenas por motivos egoístas. O processo de revisão por pares serve para manter o status quo da ciência e impedir qualquer coisa que desafie o establishment. Fred Hoyle disse isso porque não conseguiu publicar descobertas importantes. Isso acontece com todo mundo. Meu livro está repleto de histórias terríveis de supressão. Os cientistas são humanos, têm falhas humanas, e o egoísmo é uma das piores. Há muitas histórias tristes de heróis da ciência do plasma, que lutaram contra todas as adversidades para chegarmos onde estamos agora, que é apenas o começo. Então, a ciência ela cresce por paradigmas, né? Podemos pegar desde a Terra plana, desde a última vez que a gente esqueceu tudo que sabia, né? Porque também ela cresce por ciclos, né? Nosso conhecimento. A gente chega a idades de ouro e depois perde todo esse conhecimento em idades médias, né? Então a última vez que a gente começou a ter conhecimento científico novamente iniciou pela Terra plana, né?
Não estou falando dos gregos clássicos, nem egípcios, estou falando de Idade Média para cá, né? Depois, a física newtoniana. Para mudar da newtoniana para da teoria da relatividade já foi difícil. Depois da relatividade para a quântica, mais difícil ainda. Agora para a teoria das cordas, ainda mais difícil. E agora essa questão do plasma aí. Então o que acontece? É preciso que uma massa crítica de cientistas e até de pessoas comece a entender, perceber e ver como uma visão de mundo óbvia, né? Ou altamente provável para que a outra metade também aceite isso, né? E é justamente no nosso tempo ainda tem muitas patentes, tem muitas religiões, tem muitas experimentos, empresas, o próprio ego, né, da comunidade científica, o que é bem pesado, né? A gente sabe que para começar, a pessoa não pode nem abrir a boca até ter um doutorado, e ainda depois de ter doutorado, se falar alguma coisa que eles não gostarem, fecha a boca de novo. Então, é evidente que se a ciência estivesse de mão dada com a filosofia, nós já estaríamos anos-luz à frente nesse estudo de corpos mais sutis do ser humano, né? Isso que é invisível para a observação da nossos 5 sentidos e aparelhos de observação física da ciência, né? Só que isso é desconsiderado, né? Não há essa questão de mãos dadas entre a ciência e a filosofia, né? E a espiritualidade. Mas tem se tornado o que diz aquele ditado, né? Tapar o sol com a peneira. Atualmente estão tentando tapar o sol com a peneira. E não vão conseguir fazer isso por muito mais tempo, né? Porque quando você tapa o sol com a peneira, aquele que está do seu lado olhando vai perceber que tem um sol ali atrás da peneira, né? Por mais que você queira tampar e contar para ele que não é bem assim, que é outra coisa, mas as pessoas enxergam, né? Eu falava até com um amigo meu sobre essa questão de fake news, né? Cara, fake news, tudo bem, é uma coisa nova aí com a internet, mas as pessoas já começaram a aprender a filtrar o que é fake news, né? Da mesma forma, as pessoas aprendem a filtrar. Às vezes leva tempo, às vezes demora, mas o ser humano é altamente adaptável e ele percebe a verdade, mesmo que demore, mesmo que tenham outras pessoas ou grupos tentando camuflar isso, né? Esconder, essa verdade vem à tona. Das mais diversas formas, né? Assim como ele falou naquele artigo ali, tem muitas clarividentes, sensitivos, pessoas sensíveis que percebem isso. Essas coisas chegam até eles, se não de maneira clara e à luz do dia, mas através de reminiscências, de intuições, né? Essas coisas vão chegando de uma forma ou de outra. E que bom que a gente está nesse momento aí em que já alguns cientistas corajosos começam a adotar uma nova visão de mundo, um novo paradigma, né? Queria aqui frisar também o Amit Goswami, né, que é um grande físico quântico e que também já faz o estudo da física quântica focada na espiritualidade, né? Considerando a espiritualidade também. E com estudo, inclusive, empírico de EQMs, experiências de quase morte e outras experiências que fazem com que a física quântica possa ser uma testemunha de que existe muito mais além do mundo físico e ainda mais do que o temporal, né? O tempo e o espaço, eles não são cristalizados, né? Eles são altamente maleáveis e
ainda é um mistério, mas é um mistério que começa a ser desvelado, né? Então, achei muito bacana aqui a revista e com certeza vou procurar o livro desse Richard. Não é o Richard. É o Robert Temple. Vou botar aqui. Robert Temple, autor de diversos livros, um pensador multifacetado. Então, vamos lá, né? E cada um que ajuda a desvelar esse tipo de coisa está ajudando a humanidade a evoluir, certo? Então, um abraço e até mais.